Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para mais um programa Proseando sobre Moda com Carla Bittar. É um prazer tê-los aqui, internautas, com esse carinho, essa audiência de sempre, pela TV Tudo Web. Vamos começar hoje, iniciando essa tarde aqui, com mais um tema muito legal, que é a moda masculina, gente. Então, para os homens que estão aí de plantão e também para você que de repente precisa comprar um presente para o seu pai, para o seu namorado, enfim, isso vai servir muito, tá bom? Espero que vocês gostem desse conteúdo, que tem muitas dicas e uma viagem aí no tempo para entender o contexto de como essa moda masculina evoluiu e mudou durante os tempos até os dias atuais. Gente, é muito curioso ver, vocês vão ver muitas curiosidades aqui. Mas quem acha ainda que a moda masculina não traz muitas opções, como dava essa sensação antigamente de que homem tinha só um estilo, um padrão, está muito enganado. Os homens têm hoje muitas opções, muita criatividade e muita originalidade para compor os seus looks. Então vamos comigo, vocês estão convidados para um passeio na linha do tempo. Gente, a evolução da moda masculina trouxe a mais liberdade e menos julgamentos. Então, aquela figura de austeridade está cedendo lugar cada vez mais a novas ousadias. Então, até a metade do século XIX, pessoal, os homens usavam roupas coloridas, perucas, joias, saltos e maquiagem. Gente, a gente se esquece disso daí, né? A gente acha tão absurdo, mas lá isso tinha todo um contexto, gente, no século XIX. Os homens se produziam dessa forma. Então a gente não lembra disso. Então por isso que é legal voltar um pouquinho no tempo para entender como que a moda evoluiu e qual que foi a razão de ter se tornado determinado adorno comum na época, certo? Então, gente, com a influência do dandy inglês George Bryan, tá? De 1778 a 1840, eles passaram a adotar vestimentas mais simples e de cores neutras. Tá? Deu uma personalidade mais elegante de Londres pré-vitoriana. Era um estilo que priorizava a alfaiataria, tá? Que fez história na moda ao se transformar na grande inspiração para os ternos. Então foi aí que houve aquela inspiração para os ternos que estão aí até os dias de hoje. A partir daí, de uma forma mais tímida do que a feminina, o jeito de vestir masculino transitou por diversas propostas, da rebeldia do jeans e da jaqueta de couro, de James Dean, lá nos anos 30 até 1955, nos anos 50, passando pelo oversized da década de 80 e os metrosexuais nos anos 2000. O homem vem evoluindo em busca de um estilo próprio como forma de identidade e expressão. A novidade, gente, em um mundo em que as fronteiras do discreto e do exagerado já não existem, em que vale quase tudo, o macho, tão cioso de sua vaidade, já perdeu o medo da ousadia. Então, essa é a grande conclusão que a gente chega aqui ao passar por tudo isso aqui que eu vou contar para vocês aqui hoje. Então, vamos falar um pouquinho sobre a Semana de Moda Masculina de Milão e o tapete vermelho do Grammy de 2024. Sim, os homens também são agraciados com esses super eventos, tá? As passarelas apresentaram transparências e laços de Yves Saint Laurent, ternos desconstruídos de Fendi e camisas cor-de-rosa da The Squared, tá? Que são marcas ultra famosas mundiais. E na música, pessoal? O cantor inglês Harry Styles, ele causou muito, representando a moda sem amarras, com macacão bordado, com cristais Swarovski, coberto de brilho, para receber os 3 troféus cobiçados que ele ganhou. Tá? Então ele surgiu com paletó curto, cobrindo uma regata prateada e calça de alfaiataria, que são peças que não são muito comuns de se verem nas ruas. Então, gente, olha só a atitude e a ousadia desse cantor, né, que se produziu imenso ruído, tá? Muito burburinho nas redes sociais, associado ao glamour das passarelas e dos holofotes, servindo como uma plataforma de comportamento, autorizando o risco e a aposta sem constrangimento. Isso que é muito legal, gente, é ousar, sair da mesmice, né? Então, aproveitar as tendências aí, a criatividade e criar o seu estilo próprio.
Então, os homens de hoje, você que tem dúvida do que comprar, o que eu vou dar de presente para um homem, sempre aqueles mesmos acessórios, sempre as mesmas coisas, mesmas roupas, aquela camisetona básica. Não, gente, não tenham medo de usar ousar na escolha do presente também. Tá? Então, você vai agradar e você vai sair do comum aí, dando um presente original, com as dicas que estão sendo apresentadas aqui hoje. Os homens de hoje, gente, possuem mais segurança com o que vai vestir. Tá? O Ricardo Almeida, que é uma referência nas roupas masculinas, ressalta que o bom de hoje em dia é que não existe só um modo de se vestir. Tá? Inclusive, um exemplo, gente, existe a adoção até de saias por muitos homens hoje em dia, ou até alguns deles, tá? Não é uma coisa que a gente vê tão comumente, mas já é bastante vista por aí, tá? As saias para homem, gente, ela já voltou muitas vezes nos looks masculinos, mas enfim, ela tomou seu lugar depois que Brad Pitt apareceu vestindo uma saia em 2022. De lá em diante, vêm-se mais homens, gente, usando essas peças, geralmente mais longas, em bairros descolados e novidadeiros das grandes metrópoles. Então, você que tem um estilo mais descolado aí, que tal providenciar a sua? Vai ficar muito estiloso, muito elegante. Gente, o mercado trabalha com 2 trilhões de dólares ao ano, tá? Então, é um número muito alto, gente. É um indício de que a coragem no vestir é que de dar aquilo que vem na telha já é hoje um pedido de liberdade de estilo. Então, os homens não ficam mais amarrados, não, a padrões conservadores. Os homens hoje em dia têm mais liberdade para ousar. Eu acho isso muito legal. Gente, vamos passar agora a fazer aquele passeio que eu convidei vocês da história da moda masculina, para vocês entenderem de onde veio toda essa revolução. Tá? Então, gente, a narrativa da masculinidade, da identidade, do estilo, fornecendo insights sobre como o passado continua a influenciar nessas escolhas de moda contemporâneas. No final dos anos 1800, preparou-se um cenário para uma elegância moderna. Tá? Então, passou-se dos trajes elaborados e pesados do início da era vitoriana para os estilos mais simples e práticos que definiram o século XX. Gente, o smoking, nossa, quase não se vê nem se ouve falar mais dele. Em 1880 ele foi introduzido como uma alternativa mais confortável ao fraque para uso noturno. Gente, vocês lembram dessa peça, fraque? É uma coisa assim que quase você não vê hoje em dia, né? Então, é uma loucura pensar que até não muito tempo atrás era comum utilizar isso nos casamentos convencionais. Tá? Então, é uma mudança para facilidade e para simplicidade. Enquanto a roupa diurna era um traje de saco com linhas retas e disformes que se tornou a base do traje moderno. Naquela época, pessoal, existiam os tecidos muito pesados e cores sombrias. Então, era muito usado o tweed, a lã e os tons escuros. Usavam-se também acessórios como cartolas, chapéus coco e gravatas ascote, que deram personalidade aos conjuntos masculinos. E houve também a introdução, gente, da gola destacável, tá? Então, é uma coisa que a gente nem ouve falar mais hoje em dia, né? Por isso que é muito legal a gente trazer essas informações aqui para vocês. Nos anos 1900, pessoal, veio o alvorecer da modernidade. Trouxe mais conforto e mais elegância em relação aos anos anteriores. Aí veio o domínio das 3 peças, pessoal. A peça-chave do guarda-roupa de um cavaleiro nessa época, por influência do rei Eduardo VII do Reino Unido. Era um macacão com ombros estreitos e leve corte na cintura, colete e calça com vinco. Era um visual mais polido. Os fraques e as sobrecasacas eram reservados agora para ocasiões formais. A preferência era da alfaiataria, que valorizava a silhueta masculina. E os tecidos eram tweed para o dia e veludos e sedas para a noite. Era uma distinção mais nítida entre a roupa casual e formal. Então já começou a surgir mais aquele traje lounge para ambientes mais descontraídos. E os acessórios? Eles costumavam usar relógios de bolso, bengalas e luvas, tá? Que dava status ao homem, tá? E atenção aos detalhes. Nos anos 1910, pessoal, começou a vir a influência da Primeira Guerra, tá? Onde o refinamento e elegância da era anterior continuaram apesar do início da guerra.
mas com o avanço da guerra, o que predominou foi a praticidade e a funcionalidade das roupas. Então, gente, a influência dos uniformes militares. Começou a se introduzir as gabardinas, que era uma peça de vestuário atemporal. Para você ver como um contexto histórico influencia demais até nas vestimentas. Né? Que você ali num contexto de guerra, você vai pensar em quê? Na praticidade, no padrão, né? Paleta de cores mais suave. Começou a surgir o caque e o cinza, dominando os trajes militares e civis devido à guerra. E no pós-guerra? Sempre há aquele retorno, né? O desejo de retorno à normalidade e à prosperidade. E aí continuou-se com terno de 3 peças, tá? Com ligeiras modificações para o conforto e facilidade de movimento. No final da década, gente, intitulada de Loucos Anos 20, houve uma preparação para uma mudança significativa para estilos mais relaxados e mais extravagantes. A influência da guerra levou a uma simplificação da moda masculina, eliminando aqueles adornos desnecessários em favor da funcionalidade e praticidade. Nos anos 20, pessoal, foi um período de transformações significativas, então começou-se a alimentar aquele otimismo do pós-guerra, aí com o renascimento da cultura, introduzido pela era do jazz, muito importante, gente. Os trajes eram mais descontraídos e expressivos, afastando-se daquelas rígidas formalidades das décadas anteriores. Então, era um terno mais básico, reinventados com tecidos mais leves, cores mais vivas, tá? Então, era um espírito exuberante da década desses loucos anos 20. Introdução das roupas esportivas, olha que importante, pessoal, na década de 20, conforto e versatilidade, tá? Começaram a surgir os coletes de malha, os blazers casuais e populares entre a geração mais jovem. Você que gosta aí de uma pegada mais retrô, se você quer inspirar seu look, tornar o seu look criativo, presta atenção nessas épocas, para você pegar adornos ou coisas, elementos de anos anteriores para você compor o seu look. Então, saiba que a introdução das roupas esportivas, que são tão comuns hoje, veio lá da década de 20. Então, você vai poder pesquisar aí onde pegar alguns adornos vintage para o tipo de look que você quer criar. A moda noturna, pessoal. O smoke tornou-se alternativa ao fraque. Os acessórios, lenços de seda, lenços de bolso, davam um toque de glamour. Bonés e óculos de condução começaram a se tornar populares, proliferarem. Por quê? Por causa do surgimento e do avanço da tecnologia, gente, por conta dos automóveis que surgiram nessa época. Então, aí fazia todo sentido, né? Utilizar o óculos para a condução. Foi uma época de libertação da moda masculina, tá? Uma quebra de regras rígidas na indumentária que se tornou mais descontraída e mais extravagante. E nos anos 30, pessoal, a elegância começou a surgir em meio à diversidade, com uma alfaiataria mais sofisticada, ternos trespassados, lapelas mais largas, coletes sem costas. Veio a influência grande da idade de ouro de Hollywood, do cinema. Então, grandes estrelas, celebridades se tornaram ícones de estilo, com aparências elegantes e inspiradoras. Vieram os ombros mais estruturados e acolchoados nos ternos, para dar uma silhueta mais imponente. Tecidos como tweed, flanela e espinha de peixe, que davam mais durabilidade e estilo. Acessórios como chapéus de feltro, lenços de bolso e botões de punho. Existia aqui uma preocupação com o equilíbrio entre a formalidade e a funcionalidade na moda, estabelecendo um padrão de estilo atemporal. Então, gente, já nessa época, nos anos 30, eles começaram a se preocupar com o estilo de roupa atemporal, aquela que vem para ficar e avança sobre os tempos. Nos anos 40, pessoal, houve restrições e inovações novamente, porque houve a época de guerra. Aí a gente está falando do início da Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, houve um impacto profundo nesse setor, dando lugar à utilidade, à austeridade e o foco na funcionalidade devido às restrições ao tempo de guerra. Então, gente, para vocês verem como isso influencia demais, né, no vestuário das pessoas. Os ternos mais conservadores, com lapelas mais estreitas, tecidos mais simples, a estética em geral mais utilitária. Então, aqui começa a surgir aquele conceito de utility suit.
tá? Uma expressão de estilo através de detalhes sutis, lenços de bolso, começaram a surgir os alfinetes de gravata. Gente, há quanto tempo eu não vejo um deles? Nossa, isso está praticamente extinto, a não ser nos locais bem conservadores, né? E o fim da guerra, pessoal? É o regresso gradual ao luxo e ao excesso na moda. Começou a surgir a roupa casual como uma categoria distinta. Então, gente, aqui começaram a aparecer aquelas camisas havaianas, aquelas calças chino, que ganharam popularidade entre os militares americanos, tá? Para uma abordagem mais descontraída que remetia ao lazer. Até hoje, gente, até há pouco tempo, inclusive, isso ganhou muito força no futuro, né? Dessa época para frente. Porque quando você vê alguém com uma camisa havaiana, você já logo remete ao visual turista, não é mesmo? Então é essa ideia que eles quiseram lançar e que está presente até os dias de hoje. Nos anos 50, pessoal, o nascimento da cultura adolescente, essa também que veio para ficar. Então, se você quer inspirar e compor seu look, dá uma olhada lá no look dos anos 50, tá? A cultura adolescente começou lá. Então, a elegância sob medida, nascimento do guarda-roupa do homem de negócios moderno, foi aí que começou a surgir. Por quê? Porque começou a haver um retorno à prosperidade por conta do pós-guerra. Tá? Então, o terno de flanela cinza ele se tornou o uniforme da década para o trabalhador. Os elementos mais casuais surgiram com mais força. Olha aí onde você pode buscar inspiração num look que até hoje é muito presente. A camisa polo, as calças leves e a jaqueta Harrington, que é um estilo de vida suburbano, tornou-se predominante na América do pós-guerra. Influência de Hollywood, pessoal. Grandes estrelas, atores como Marlon Brando e James Dean inspiraram o visual rebelde dos jeans, camisetas e jaquetas de couro, que se tornaram emblemáticos na cultura jovem. A alfaiataria sob medida, com ênfase na qualidade e no caimento, estabelecendo aquele padrão de excelência que continua até hoje. Os homens exigentes, os homens de negócio, prezam por isso até os dias de hoje. E nos anos 60, pessoal, foi uma década de revolução, mudanças radicais, tá? Surgiram estilos desafiadores de normas tradicionais que abraçaram a expressão individual. Linhas simples, silhuetas esbeltas, gravatas justas, parca. Então, a moda moderna em Londres começou a encontrar uma contrapartida aqui com o movimento hippie do final da década. Então começou a surgir um estilo mais descontraído e eclético, como as camisas tie-dye, os cabelos longos e os jeans boca de sino. Revolução do pavão, gente, o que é isso? Os homens começaram a causar nas cores, padrões, né, nas texturas, afastando-se daquelas paletas discretas das décadas anteriores. Aí vieram as bases para a liberdade da moda das décadas subsequentes. Os anos 70, gente, por exemplo, foram caracterizados pela era da extravagância, onde veio uma ampla gama de estilos, do glamour, do disco, da pista de dança, para o visual robusto do cowboy urbano. Então, gente, os estilos extravagantes vieram com camisas de cetim, calças largas, sapatos plataformas, que trouxeram muita exuberância e libertação por conta da cultura da dança. Lembra dos embalos de sábado à noite, gente? Quem aí que não lembra, né? Foi um sucesso total no cinema. Enfim, as roupas casuais, inspiração desportiva, roupas como de treino e de tênis, interesse crescente pelas influências étnicas e histórias, casacos safari, casacos Nehru e várias formas de vestuário tradicional, já dando aí os primeiros insights da consciência global na moda. E, sobretudo, a expressão pessoal e a individualidade começaram a ser muito prezadas. E nos anos 80, pessoal, roupas poderosas, casuais, descoladas, espírito de excesso de individualidade, o power suit, símbolo de sucesso, com ombros largos, riscas de giz, silhueta personalizada, dando mais confiança e mais autoridade para os homens. Cores neons, roupas esportivas no dia a dia, tá? Aí veio, gente, a mania do fitness, popularizada pelo cinema e TV. Eu dediquei um episódio aqui, gente, que vocês já assistiram por aí, antenados na TV Tudo, sobre a moda fitness. Então é aqui que você encontra, inclusive, na moda masculina, lá nos anos 80, essa mania e que perdura até hoje.
O visual formal, pessoal, as camisas polo, calças de algodão e os mocassins, que era uma alternativa mais discreta, tá dando aí uma estética universitária da costa leste. Subculturas juvenis também começaram a surgir nessa época. Roupas e makes extravagantes. Foi uma rebelião verdadeira e criativa na moda. E os anos 90, pessoal? Foi caracterizado pelo minimalismo e pelo streetwear, que está aí até os dias de hoje também. O minimalismo, a elegância discreta, o movimento grunge, com os jeans desgastados, as camisas de flanela e as botas de combate, foram aquelas respostas que os excessos dos anos 80 precisavam. O hip hop trouxe o streetwear para a moda masculina, com silhuetas oversized, camisetas gráficas e tênis, isso dando uma identidade urbana. Os designers como Calvin Klein e Armani, tá, para um visual mais elegante e mais monocromático. Aqui quem preza pela simplicidade, mas que não abre mão da qualidade. Pessoal, o business casual, tá? Foi a troca dos ternos por a calça caqui e a camisa polo no local de trabalho, para uma vestimenta mais relaxada e mais flexível. Os homens agradecem, né, pessoal? Porque era muito torturante antigamente os homens terem que andar sempre padronizados, com ternos, em todos os tipos, praticamente todos os tipos de profissões, a menos aquelas que sempre foram mais descontraídas, né? Então, hoje em dia, começou-se a abolir o home office com tudo mais, né? Até por conta de reuniões online, a gente pode ver os homens mais descontraídos. Nos anos 2000, pessoal, influência da era digital, a globalização da moda e o impacto da era digital democratizaram o estilo. Dando continuidade a esse casual dos anos 90, veio a popularidade dos jeans, das calças cargo e das camisetas gráficas. O surgimento do fast fashion, pessoal, que também já foi dedicado um episódio inteiro sobre isso, né? Então, aqui na moda masculina também é muito forte esse setor masculino nas fast fashions, né? Que tem bastante itens bem descolados para serem compostos. Ressurgimento das marcas de luxo, tênis de alta qualidade, jeans de grife, roupas com logotipos para simbolizar status. Fenômeno metrosexual, homens com atenção mais aos cuidados pessoais, com a pele e nos trajes também, mais modernos. Renascimento dos estilos vintage e retrô, conforto, praticidade e expressão pessoal. Anos 2010, o patrimônio encontra, por fim, a modernidade. O renascimento dos estilos tradicionais, destaques para o artesanato, materiais de qualidade e elementos clássicos. Alfaiataria, terno sob medida, elegância com um toque moderno. Advento do techwear, cada vez mais a gente vê isso, combinação de estilo com design funcional e futurista, uma revolução verdadeira dos tecidos tecnológicos. Streetwear, miniatura, uma mistura do luxo com a roupa casual. O poder das redes sociais, gente, influenciando demais na inspiração dos looks masculinos. O Instagram, mais os influenciadores para ditar todas essas tendências de moda masculina. E o crescimento da moda sustentável, consciência ambiental nas escolhas dos consumidores e das marcas. Conclusão, gente, uma evolução foi realmente fascinante passear pela história da evolução da moda masculina. Ela foi mudada por muitas mudanças sociais, econômicas e tecnológicas. E aí você que está nos assistindo precisa dar um presente para alguém, né, da sua família, ou seu amigo, ou simplesmente você que nos assiste aí. Preste atenção nas 5 tendências de moda masculina para 2025. Roupas de escritório reinventadas, misturas de elementos clássicos com casuais. Então, gente, vocês vão ver cada vez mais aí o uso de gravata em contextos informais, gravata com jeans. Quem diria, hein, gente? Lá atrás, isso daí poderia ser taxado como um absurdo ou como uma coisa muito brega. Não, hoje é muito legal, é muito bacana você ver um visual assim totalmente desconstituído. Um paletó substituído por uma jaqueta, tá? E a calça social dando lugar ao jeans com cortes bem elaborados. Então, gente, essa desconstrução da moda é um fenômeno muito bacana. Então, use e abuse da sua criatividade. Segunda tendência, undershirt para looks casuais e sofisticados. A exemplo do cantor,
que eu falava para vocês aqui, do Harry Styles. Então, são aquelas camisas de baixo transparentes ou regatas leves e básicas. Elas são funcionais e elas adicionam textura e leveza às composições, permitindo um visual mais descontraído. Dá mais possibilidade aos looks. 3. Tendências de estampas geométricas, para dar modernidade e dinamismo no seu look. Então, a padronagem que foge do óbvio, dando mais personalidade ao seu look. Peças principais, camisas e calças, acessórios, gravatas e lenços, que dão destaque aos looks simples. 4ª tendência, moda inspirada nos esportes. Não só o futebol, pessoal, como itens também de basquete e Fórmula 1 estão em alta. E para diferentes ocasiões, viu? Não é só para o casual, não. Reflete o estilo de vida ativo das novas gerações. Então, o pessoal gosta de cuidar do bem-estar, da saúde, e isso reflete na hora de se vestir também. Estou vendo aqui, gente, pessoal, essa tendência da Fórmula 1 e não só do futebol ditar a regra. Acabamos de ter aí o lançamento da série da Netflix, né, do Senna. Então, isso é capaz de influenciar ainda mais o retorno aí da Fórmula 1 nos itens de vestuário masculino. 5ª tendência, pessoal, cintos em destaque. Não somente como um item funcional, mas um elemento de destaque para o seu look. Com designs inovadores e cores inusitadas, eles dão um toque de personalidade total ao seu look. Espero que tenham gostado. Beijos e até a próxima!